Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje eu quero então voltar a falar de Byung-Chul Han. Eu quero falar então um pouco sobre este livro que me deixou de fato completamente encantado, que é Louvor à Terra. Eu quero então destacar um trechinho para a gente poder analisar junto aqui hoje, mas eu vou começar lembrando que Byung-Chul Han é um filósofo asiático, nascido na Coreia do Sul em 1959 e que vive na Alemanha desde os 22 anos de idade. É basicamente um ensaísta, um filósofo que analisa questões referentes ao mundo contemporâneo. O trecho que eu vou analisar hoje, ele está no livro Louvor à Terra, uma viagem ao jardim. É um livro publicado em 2018 na Alemanha e que foi traduzido aqui no nosso país no ano de 2021. Tá? Existe um capítulo chamado Anêmonas e é desse capítulo que eu destaco um parágrafo. E diz assim o parágrafo, um parágrafo que procura mostrar para a gente lições que a gente pode aprender com a natureza. E ele diz assim: no dia mencionado de fevereiro, a terra ainda estava de fato fria. Então, vamos lembrar aqui que ele está na Alemanha, em fevereiro é inverno na Alemanha, então ele está falando dos efeitos do inverno sobre o jardim que ele estava cultivando. Foi então que uma pequena flor azul jorrou para fora da terra. Ela era realmente vibrante. A anêmona azul, como palavra de fé da luz, se ergueu contra o nada do inverno. Por mais que ela pareça tão delicada, ela tem algo de heróico em si. Diferentemente de Gottfried Benn, porém, eu não negaria à Terra toda a bondade. A Terra não é apenas bondosa, como também generosa e hospitaleira. Mesmo em meio ao inverno, ela gera, afinal, uma vida majestosamente florescente. Então, é muito interessante. Eu gostaria de destacar alguns aspectos nesse trecho. Primeiro, me parece que ele está falando de esperança, que basicamente consiste em acreditar naquilo que a gente ainda não consegue enxergar. Se você já está enxergando algo, você não está mais esperando. Então você só pode esperar uma coisa que não existe, uma coisa que ainda não pode ser vista. Isso se chama esperança. E ele está, naturalmente, a partir da experiência do cultivo do seu jardim, falando da expectativa. Então o cenário é esse: chegou o inverno, esse jardim que estava pleno de flores, em outras estações, ele vai ficando retraído, parece que a vida dá uma pausa, ou ela se retrai, ela se esconde, ela fica ali reclusa, vamos dizer assim. E aí então, no meio desse inverno, no meio dessa aparente ausência de vida, explode uma flor azul, e ela é sinal de esperança, ela é sinal de que o inverno vai passar, ela é sinal de que aquele momento, vamos dizer assim, mais difícil, que certamente o inverno funciona em relação às espécies vegetais, mas também em relação às outras espécies. Eu acho que, em segundo lugar, ele está querendo transmitir para a gente que a esperança sempre está no horizonte, quer dizer, ela está lá, sempre presente, sempre existe a possibilidade de que as coisas sejam diferentes, E cabe a gente começar a enxergar sinais ou pequenos sinais, ou simplesmente criar uma expectativa em relação a coisas novas que podem vir no futuro. E por fim, isso ele destaca bastante aqui nesse trecho, que nós devemos experimentar a bondade, a generosidade. No caso aqui ele está falando da bondade, da generosidade da terra, dizendo que a terra é generosa no sentido que ela oferece uma série de coisas para a gente, e o problema não é falta de generosidade da terra, é falta de generosidade do ser humano, que não trata a terra com a mesma generosidade que ele recebe tantas coisas dela. Então, uma simples experiência de cultivar um jardim pode inspirar uma série de valores. Imagina se todos nós fôssemos jardineiros e jardineiras, se todos nós
conseguíssemos parar para contemplar a vida presente nas espécies vegetais, por exemplo, como ele fez, e isso provavelmente nos transformaria em cuidadores e cuidadoras, né? E isso certamente seria um valor fundamental para que a gente pudesse reverter esse momento, essa crise ecológica que nós estamos enfrentando na atualidade, né? Esse risco não só de uma calamidade, mas também o risco da nossa própria saúde, o nosso próprio bem-estar está comprometido em função de não estarmos cuidando adequadamente do planeta no qual nós habitamos, né? Então, eu acho que vale muito a pena ler esse livro e certamente quem lê vai encontrar bastante inspiração para uma série de coisas, inclusive para poder aprender a cuidar e difundir uma cultura de cuidado e também uma cultura de generosidade, né? Vamos lembrar que nós temos sido muito estimulados a competir, né? Estamos sendo estimulados a trabalhar, a olhar para as pessoas que estão próximas a nós e também os animais e as espécies vegetais como concorrentes nossos, né? E está na hora, de acordo com o Byung-Chul Han, e eu concordo com isso, da gente aprender a exercitar a generosidade para com a terra, para com as espécies de vida variadas, né, sejam elas vegetais ou animais, e claro, sobretudo, generosidade para com o gênero humano, né? Estamos precisando bastante disso, menos ódio e mais generosidade, tá bom? Eu espero encontrar você num próximo vídeo. Um abraço e até lá!